As associações de moradores estão ganhando destaque em todo o Brasil como movimentos onde a cidadania passa a ser não apenas um direito, mas também um dever. Por meio da organização e do engajamento, as pessoas passam a atuar de forma mais efetiva e responsável na promoção de mudanças em suas comunidades. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e quem vai falar com a gente sobre isso é o Daniel Pinheiro, que é doutor em Administração Pública pela UFSC e professor da ESAG-UDESC, e Neide Breering, administradora pública e ex-aluna da ESAG-UDESC. Obrigado pela participação de vocês aqui hoje e sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Professor Daniel, então conta pra gente como é que as associações de moradores podem ajudar o poder público a suprir as demandas sociais. Bom, as associações elas são o instrumento mais próximo do cidadão nessa articulação com o poder público. Institucionalmente, seria o elemento mais próximo de exercício da cidadania. O que a gente tem hoje são associações que buscam trazer a demanda do cidadão para o poder público e levar as inquisições do poder público para o cidadão, né? Fazendo com que ele possa participar mais ativamente da sociedade com as suas demandas e também como espaço, algumas até espaço de lazer ou de cultura para algumas comunidades que às vezes estão isoladas desses benefícios, né? As associações de moradores já existem no Brasil já há um bom tempo, né? Mas ultimamente a gente pode perceber aí um maior interesse por parte da população, uma maior movimentação da população em participar dessas organizações? Nós tivemos dois momentos das associações. Elas foram muito importantes, principalmente quando as cidades começaram a crescer, porque elas iam seguindo com a identidade de cada bairro, né? Isso fez com que muitos bairros adotassem esse instrumento de ter uma associação, e depois de um tempo elas ficaram um pouco, vamos dizer, não esquecidas, mas até a própria academia não estudava muito associações, as pessoas não se interessavam porque virou um instrumento, as pessoas viam muito como um instrumento para a liderança política ganhar voto. O que não é ruim, mas também não é de todo bom, porque havia muito interesse evidente. Não pode ser apenas isso. Não pode ser apenas isso. Posteriormente, com um novo conceito de cidade que a gente tem hoje, principalmente as comunidades, elas são maiores, mas ao mesmo tempo elas estão mais isoladas, elas têm problemas, algumas muito fortes de segurança, outras de saúde, outras de saneamento, algumas de todos esses problemas, e as associações elas passaram a ser esse instrumento de reivindicação, de participação do cidadão na gestão da sua cidade. Isso seria interessante a gente ver porque é exatamente esse movimento que vai fazer com que as pessoas se interessem novamente pela associação. E aí as comunidades passam a ocupar as associações. Inclusive, há exemplos muito interessantes de, por exemplo, problemáticas que trouxeram novamente o cidadão a participar. Então, bairros que tiveram problemas, por exemplo, um aumento significativo da segurança, da insegurança pública, e aí a associação virou espaço para ocupar vagas no conselho, é lá onde tem as reuniões, é ali onde eles trazem a polícia para conversar junto e outras instituições de segurança pública, e ela exerce esse papel de articulação entre a demanda social e aquilo que o poder público pode oferecer. Inclusive, as associações elas trabalham muito forte na elaboração dos planos diretores. As pessoas normalmente elas se reúnem para discutir temas do plano, tópicos do plano e dar as suas sugestões. Isso, e com a adoção dos planos diretores participativos, alguns inclusive por obrigações municipais, é interessante que as associações elas têm esse espaço não só para juntar as pessoas da comunidade para discutir, como para receber os agentes públicos, mas como também um espaço de reivindicação concreta de que a voz da comunidade seja ouvida lá na frente, né? Algumas associações têm acompanhado ativamente o processo de discussão dos planos diretores nas suas câmaras municipais e pressionado os prefeitos para que o plano aconteça como realmente foi definido como participativo. Essa garantia de que a participação não seja só uma mera formalidade, mas sim seja uma participação ativa, efetiva, que as pessoas sejam realmente ouvidas. Exatamente. Neide, inclusive, o conceito de cidadania, ele passa a ter um novo significado com a participação popular nas associações. Quer dizer, ser cidadão não é apenas um direito, mas também um dever. Sim, seria uma via de mão dupla, no sentido que a partir do momento que a pessoa tem um direito, ela tem um dever. Então, a gente trouxe muito, né, nessa questão, o sentido da cidadania democrática de Denhardt, que ele mostra isso. O cidadão como ser não passivo, mas sim um ser ativo numa sociedade onde ele deve se sentir responsável por aquilo que cerca ele. Então, ele deixa de esperar
que as coisas que ocorram, né, os movimentos ao seu redor, e passa a agir para que aquilo ocorra. É preciso, então, que o morador ele assuma responsabilidades também pelas suas ações na comunidade onde ele vive. Exatamente, que ele se torne um ator desses movimentos, né? E como está a capacidade de mobilização dessas associações pelo Brasil afora? Bem, o que se observa é que ainda existe uma tendência, né, da participação, né, como o professor falou, está retomando, está né, sendo resgatado. Está sendo resgatado, né, principalmente porque com a globalização eu acredito que as pessoas cada vez mais têm que pensar também, tudo muito global, mas as pessoas estão percebendo que o que está ocorrendo localmente vai atingir a todos, né? Então, tá voltando, né? Antes existia essa globalização, mas está tendo que voltar porque não acaba não acontecendo, não ocorrendo, né? Essa real modificação, né? Então, as pessoas têm que observar o que acontece ao seu redor, até porque existem os instrumentos legais, como o plano diretor, que força também de uma maneira que as pessoas repensem os seus bairros, né? Então, eu acredito que exista um engajamento maior. As pessoas elas tendem a se interessar mais e participar mais dessas associações, então. É um processo ainda um pouco lento, mas que vem ocorrendo. Professor, e como é possível, então, como as associações elas devem agir para aumentar esse engajamento, essa participação popular? O primeiro passo que a gente tem percebido é que elas precisam identificar e criar uma identidade no bairro, uma identidade de comunidade, não mais uma identidade de associação, como aconteceu no passado, né? Quando a gente regulamentou aí as associações, principalmente com a Constituição de 88, o que a gente via era associações que trabalhavam para elas mesmas, e aí engajava quem queria. Hoje as associações elas estão sendo resgatadas pela comunidade, as comunidades estão assumindo as associações e feito esse trabalho. Então criar essa identidade é fundamental, e segundo, é trabalhar pelo interesse coletivo. Né? Então o interesse da comunidade, sem perder a identidade individual de cada um, de seu espaço, mas lutar para que seja ouvido como bairro, como comunidade, resgatar isso. Cada bairro tem uma demanda, uma característica, uma história diferente. Florianópolis é um exemplo claro disso, mas a gente vê assim nas cidades da região metropolitana também, cada cidade tem características muito próprias, algumas mais rurais, outras mais turísticas, e respeitar isso na discussão do que é a associação é muito importante. A associação tem esse papel de manter as características. No passado, a associação, por exemplo, era muito comum que as festas do bairro fossem na associação, era muito comum a gente ter vamos dizer assim, essa identidade das pessoas na associação. Isso está voltando, né? A gente fica muito feliz em ver isso acontecendo novamente. Inclusive, até o que está voltando também é essa interação entre as associações, né? Os bairros, as pessoas, as comunidades, elas estão interagindo mais e estão compartilhando ideias e tentando procurar soluções comuns para problemas que afetam, então, essas comunidades, né? Inclusive, a gente tem um exemplo aí de Santo Amaro da Imperatriz que foi estudado, e a gente vai tratar isso, então, depois do intervalo. Vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta em seguida. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre as associações de moradores como instrumento de fomento à cidadania. Nossos entrevistados são o Daniel Pinheiro, doutor em Administração Pública pela UFSC e professor da ESAG-UDESC, e a Neide Brehren, administradora pública e ex-aluna também da ESAG-UDESC. Neide, a gente tem inclusive um exemplo aqui na Grande Florianópolis, né, que é a cidade de Santo Amaro da Imperatriz, onde as associações de moradores elas trabalham em rede. Conta pra gente como é que esse exemplo, que inclusive foi um tema do seu TCC, o trabalho de conclusão de curso. Então, na época que eu estava escolhendo o assunto que seria o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive conhecimento, né, desse movimento que estava ocorrendo nesse município, porque a minha família é de lá. Então, eu achei bem interessante, porque não seria,
eu conversei depois com o professor Daniel, não seria um trabalho de uma associação específica, né, isolada, mas sim uma rede de associações que estava se mobilizando e percebeu que unidas elas teriam muito mais força do que se elas estivessem sozinhas. E isso permitia que elas tivessem uma visão mais geral, né, do município como um todo, e não isolado apenas em cada bairro, o que mostra uma visão global muito importante para alcançar o bem comum em um município. É comum que haja essa interação, essa troca de ideias entre associações de moradores? Então, quando eu conversei com o professor Daniel, eu achava que para mim era muito novo, porque a gente, na academia, né, a gente não falava muito sobre isso. Geralmente, quando a gente conversa sobre associações, a gente fala da associação isolada, da organização isolada, né, da ONG isolada. A gente não fala muito dessa interação. Geralmente quando elas são distintas, então associação e prefeitura, associação e cidadão, mas a associação entre outras associações geralmente é um pouco mais raro. Mas caso depois, novo, né? Isso, mas eu falei depois com o professor Daniel e ele comentou que ele já conhecia alguns casos, né? Mas ainda assim é algo novo. Quais são as vantagens desse trabalho em grupo, em rede? Então, o que permite uma maior experiência, uma troca de experiências entre as associações, porque elas conseguem perceber, isso funciona no meu bairro, não quero tentar no teu, entendeu? Existem problemas comuns a determinados bairros que podem ser solucionados de forma conjunta. Isso, como o professor tinha comentado anteriormente, se no município já tem, né, uma diferença cultural, até mesmo nos bairros a gente observa que existe uma diferença que vai refletir na participação. Então, claro que existem alguns pontos em comuns e outros que são distintos, né, que devem ser solucionados, só que uma cabeça, né, vai acabar pensando, cabeças unidas, né, pessoas que pensam juntas, elas vão pensar em soluções mais eficazes para os problemas que elas se deparam, né? Então, acredito que, mesmo quando os problemas são diferentes, existe uma maior probabilidade das pessoas encontrarem uma solução eficaz. Professor Daniel, nesse caso específico de Santo Amaro da Imperatriz, qual o impacto desse trabalho das associações, né, esse trabalho que é feito em conjunto, né, são 3 associações, é isso? São 3 associações. É um trabalho que elas realizam em conjunto, existe todo ali um diálogo entre as associações. Qual o impacto desse trabalho na vida das pessoas, nesse caso específico? Como a Neide ressaltou, é um trabalho que a maior importância eu acho que está no aprendizado. Eles estão aprendendo juntos a trabalharem juntos, né? Eu acho que as associações passaram muito tempo sendo vistas isoladas e trabalhando isoladas. Então, na verdade, a gente não está redescobrindo nada, a gente só está mostrando que eles estão trabalhando em grupo. Eu acho que o maior ganho desse trabalho é mostrar que juntos eles podem conseguir alcançar mais rapidamente suas demandas ou levar essa discussão a um tom mais propositivo. Que geralmente quando isso é posto individualmente pelas associações, a pressão é muito menor. Imagino que no município como Santo Amaro, se você junta 3 associações de bairros, a representatividade que você está levando, por exemplo, de uma demanda à prefeitura ou à Câmara Municipal em cima de um plano diretor, ela é triplicada, né, e você consegue negociar muito mais facilmente algumas coisas, ou pelo menos você tentar negociar muito mais facilmente. Esse tem sido assim, o maior ganho do trabalho em rede, essa é a proposição, né? A rede ela multiplica às vezes os resultados de uma forma muito mais intensa, porque como a Neide falou, eles estão discutindo pontos em comuns e isso vão os 3 discutir e ao mesmo tempo estão levando também suas demandas isoladas. Isso faz com que outras associações passem a perceber que esse é o caminho, tentem engajar também. A Neide fez um trabalho de mapeamento nas associações de quem eram as suas redes, porque cada associação leva para a rede a sua própria rede, né? Seja as organizações que tem no bairro, desde o mercadinho, outras associações, até mesmo as conexões pessoais que vão de cada associação. Isso na rede ele vai se multiplicar, então você não está levando somente 3 associações, você está levando muito mais atores para discutir isso, tem uma força frente ao poder público que é mais interessante. Exatamente. Neide, nesse trabalho então que você fez de pesquisa em Santo Amaro da Imperatriz, o que você presenciou, quais são os principais pontos que podem ser trabalhados em conjunto pelas associações? Atualmente, principalmente no tempo que eu peguei, né,
no período que eu fiz esse estudo, a maior demanda seria o caso do plano diretor, né? Então, a demanda maior era isso, da busca de um plano diretor que, na verdade, está sucateado, que precisa ser revisto e que estava sendo realizado de uma forma errada. Então, essa busca de que o plano diretor fosse adequado com as necessidades de cada bairro e a necessidade como um todo do município. Então, essa era a busca maior. Mas, claro que eles têm algumas demandas específicas, né? Então, por exemplo, no sentido de... Eles percebem que eles têm que... A educação, né? Tem que melhorar no sentido de eles têm essa noção que eles têm que trabalhar com as escolas, porém ainda existe, é muito tímido, né? A questão ambiental, pelo rio Cubatão, né, que passa ali pelo Santo Amaro da Imperatriz e que é uma disputa judicial bem grande. Então foi também um dos iniciais ali que começou a ganhar força, foi essa questão ambiental. E essa questão política do plano diretor, realmente, que está sendo até agora uma grande... Essa questão do plano diretor, eles chegaram à conclusão de que não vale a pena discutir cada bairro isoladamente, é preciso então pensar no conjunto da cidade. O que na verdade, eles fizeram as reuniões dos bairros, só que o que foi errado foi a forma como foi apresentado. Foram apresentados, por exemplo, documentos de 200 e poucas páginas em 1 hora. Então, vamos dizer que isso não existe uma discussão, não tem como discutir. Fica difícil para a população, Exatamente. Inclusive, entender o que está sendo discutido. Exatamente. Eu estive presente em uma dessas reuniões, né, de um dos bairros, e fica claro, assim, que não tem como, até porque a linguagem, até mesmo para uma pessoa que tem algum conhecimento, é muito difícil de entender o que eles estavam falando, as imagens não demonstravam nada. Então como que... o que eles estavam querendo, as associações, é porque deveria ter um conselho, né? Então, eles queriam um conselho, que eles criassem um conselho que pudesse participar ativamente na confecção desse plano diretor. E isso não estava ocorrendo, né? E quais foram as conquistas que eles obtiveram a partir da organização das associações em rede? Principalmente eu acho que foi essa, porque... geralmente existia uma dificuldade de chegar até o poder público, por exemplo, ao Ministério Público, ao Fórum. Então, eles conquistaram, por exemplo, o juiz da região, um promotor com aquela organização. Então, eles construíram um laço um laço de confiança mesmo, entende? Por exemplo, uma vez, numa das entrevistas, eles comentaram isso, que o juiz não conseguiu ir numa reunião que ele tinha marcado com as associações e foi lá numa outra reunião pedir desculpa, entendeu? Porque isso chegou a mobilizar também os próprios servidores públicos, que eles começaram a observar a importância da mobilização. Então, houve uma pressão maior. Exatamente, mas chegou de uma forma diferente, porque era coletivo, era algo que gritava, né, por uma justiça. A demanda ficou clara. Isso, a demanda ficou muito mais clara. Então chega também, como tem maior participação ali dentro das associações, o projeto também, a ação chega mais bem organizado, então até o promotor, o juiz consegue observar mais qual que é aquela solicitação, né? Então, exatamente. Professor, então, a partir desse trabalho, né, que a Neide, esse trabalho de pesquisa que a Neide fez em Santo Amaro, vocês também elaboraram artigos que foram usados em encontros de administração pública no Brasil. Esse exemplo de Santo Amaro, ele pode, então, ser replicado em outros locais do Brasil? Esse trabalho em rede das associações? Seguramente. Eu acho que esse é o maior interesse da academia. Nós submetemos a 2 congressos, até não é típico. A gente enviou para o primeiro congresso o Encontro Mineiro de Administração Pública, foi muito bem aceito, né, e gestão social. O pessoal se interessa muito, e agora o segundo é o encontro da Sociedade Internacional de Pesquisa do Terceiro Setor, que vai ser em Porto Rico. E o artigo também foi aceito, porque o que a gente vê é a academia voltando o interesse para esses espaços que são muito mais populares do que institucionalmente constituídos, né? Então, acho que não só é um modelo bastante simples. Como eu disse, a gente não está reinventando nada, só está voltando a estudar algo que, por um tempo, agora passou por um desinteresse acadêmico. Normal, outros temas surgiram, mas com a volta, por exemplo, no Brasil, da discussão do que é participação social,
A Associação de Moradores é um elemento muito interessante, porque ela, como eu falei, ela é o ente mais próximo do cidadão, mas também está muito próximo do poder público. Esse caso de Santa Maria da Imperatriz, ele só mostra como o fortalecimento dessas associações faz com que haja um comprometimento de muito mais órgãos. Então, no caso do plano diretor, não é mais só a prefeitura, não é mais só o Ministério Público, são todos os órgãos que passam a ter uma atenção especial à questão. É uma forma, inclusive, de aproximar a universidade da comunidade e ajudar a comunidade a resolver os problemas. Sem dúvida. Esse foi, inclusive, um trabalho que a gente começou, já trabalha há 5 anos no programa Exag Comunidade. É um trabalho, eu leciono nesse tempo também a disciplina de desenvolvimento comunitário. A gente tem incentivado os alunos a procurarem isso, mas a Neide enxergou isso. Eu até comentava com ela, outros alunos agora começam a enxergar isso também como trabalho, dizendo assim, poxa, mas meu bairro tem uma associação, tem problemas e eu acho que eu preciso participar. Então, o próprio aluno está indo atrás, então é dever da universidade estudar e divulgar isso, né? Essas boas experiências. Exatamente. Bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço a participação e parabenizo pelo trabalho tanto de pesquisa, né, de estudo em cima das associações. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.